Se você abriu aí e encontrou Atos 1, verso 4, diga amém. Aleluia. Atos dos Apóstolos, um livro escrito por Lucas, um médico amado, que tinha como habilidade colocar em ordem os fatos, que tinha como habilidade organizar aqueles relatos que já estavam sendo escritos, já estavam de alguma maneira organizados, mas todas as vezes que Lucas senta para escrever, para relatar, ele faz isso com maestria. E o livro de Atos é muito rico porque é o início da igreja, é o início do mover profético na terra, é o início do avivamento. O primeiro e grandioso avivamento da terra aconteceu em Atos 2, e esse texto que nós vamos ler antecede a descida do avivamento, a descida do Espírito Santo, o cumprimento de uma grandiosa promessa de Deus para a igreja. Então hoje nós vamos meditar nesse texto, e eu creio que o Senhor vai falar conosco, vai estabelecer a sua vontade dentro do nosso coração através da sua própria palavra. Diz assim a palavra do Senhor: e estando com eles, esse estando com eles aqui é Jesus. Jesus, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. Se você pode, me ajude em oração. Senhor Jesus, aqui estamos nós, diante da Tua palavra, pedindo agora, Senhor, uma porção especial, uma porção nova, Senhor, pedindo a Ti ajuda. Jesus, só por Ti poderemos avançar, só por Ti poderemos crescer, só em Ti, Senhor, poderemos viver aquilo que é a vontade do Pai. Então nessa noite, cada irmão e cada irmã que chegou aqui, Senhor, tem essa expectativa de ouvir uma palavra que edifique a sua vida, de ouvir, Senhor, uma mensagem que não seja uma mensagem de homem, mas que seja a palavra de Deus. Eu me incluo também, Senhor, nessa oração, pedindo que a Tua palavra também fale comigo, que todos nós sejamos envolvidos agora pelo Teu Espírito Santo, que sara, que cura, que liberta e que transforma. Que essa atmosfera de adoração, Senhor, suba aos céus, e que nós possamos viver nessa noite algo que ainda não vivemos, uma porção nova, Senhor, uma porção graciosa, uma medida nova. É o que Te pedimos, Senhor, que aquilo que é humano, terreno e natural diminua, e que a Tua glória cresça no nosso meio. Essa é a minha oração, Senhor. Ajuda-me a ser preciso na entrega da Tua mensagem, e que não haja nenhum tipo de interferência, para que os sinais possam acompanhar aqueles que creem na Tua palavra. A Ti, Deus, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos caminhando nesses últimos dias debaixo dessa palavra, essa palavra de usufruto, essa palavra de gozar, de usar, de aproveitar aquilo que Deus tem nos dado.
e temos sido instruídos por Deus, e Deus tem pavimentado uma estrada segura com a sua palavra, nos dando a cada dia instruções para que nós possamos realmente viver e usar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Uma das premissas, uma das questões que pressupõe o usufruto é a posse. Eu e você só podemos usufruir daquilo que temos posse. Você só vai desfrutar, você só vai viver, você só vai usar, aproveitar aquilo que da parte de Deus já está com você, aquilo que da parte de Deus já lhe foi entregue, aquilo que você tem acesso, aquilo que você já possui. E quando falamos de coisas que já possuímos, geralmente quando pensamos em usufruto, a nossa mente humana, natural, ela se foca nas coisas físicas, ela se foca nas coisas naturais, materiais, palpáveis. Então, sempre que falamos em usufruto, somos tentados a colocar os nossos olhos naquilo que é físico, natural, terreno, naquilo que podemos ver. E é verdade que nós vamos usufruir desses bens naturais, que nós vamos usufruir das riquezas dessa terra. A própria palavra diz que nós, povo de Deus, nós vamos comer do melhor dessa terra. Então existe sim uma promessa de Deus sobre a minha e a sua vida, que declara que nós vamos usar, usufruir e gozar das coisas naturais desse mundo, desse tempo. E esses são os bens da terra, esses são os bens naturais. Mas existe, irmãos, uma outra categoria de bens, existem uma outra qualificação de bens que nós também podemos usufruir, que são também riquezas, que diferente dos bens materiais que nós podemos olhar e contemplar e tocar, é uma categoria de bens que são imateriais. São bens que eu e você não conseguimos quantificar, nós não conseguimos mensurar, não conseguimos reter ou demonstrar para alguém de maneira física. São bens, são valiosos, mas são imateriais. São bens que nós também devemos usar, também devemos usufruir, mas para isso também precisamos tomar posse. Alguns desses bens imateriais estão com todos nós. A vida, por exemplo, é um bem, é uma riqueza, é um bem imaterial. Nós não conseguimos avaliar ou dar um valor ou mensurar quanto vale a nossa vida, porque é valiosa demais. Mas é também um bem, é também uma riqueza, é também algo que nós devemos tomar posse para usufruir. O amor é um bem imaterial. Pessoas que já foram alcançadas pelo amor devem tomar posse desse amor e devem usufruir desse amor. Seja qual for a maneira, seja qual for a vertente do amor que já te encontrou, meu irmão, usufrua disso, tome posse disso. Talvez o amor que te encontrou foi o amor eros, o amor que é nutrido por um homem, uma mulher. Você, quem sabe, já encontrou aí a sua metade. Quem sabe você já viveu o que a palavra diz, que um homem, quando encontra a pessoa certa, ele recebeu um favor do Senhor e alcançou uma bênção especial de Deus. Se você é casado, casada, noivo, noiva, namorado, se você está aí nesse processo, esse amor eros te alcançou, então aproveite, tome posse e usufrua disso, usufrua dessa relação. Quem sabe o amor que já te encontrou foi o amor fileu, o amor da filantropia. Você é alguém altruísta, alguém que pensa no outro, alguém que faz o que a palavra de Deus diz, que nós devemos considerar os outros acima de nós mesmos, que nós não devemos almejar coisas altas, mas nos devemos contentar com as coisas poucas. E talvez você é esse tipo de pessoa que esse amor filantrópico, esse amor altruísta te alcançou. Então usufrua disso, viva isso. Você tem prazer em ajudar pessoas, você tem prazer em manifestar o reino de Deus, você tem prazer em glorificar a Deus com aquilo que você tem. Então viva isso com intensidade, tome posse disso e viva esse amor, porque esse também é um bem, é imaterial, não pode ser
não pode ser qualificado, mas é um bem, meu irmão. Tome posse e vive esse amor. De todos os amores que podemos usufruir nessa terra, o maior deles é o amor ágape, o agapau, que é o amor de Deus pelos homens, que é o amor de Jesus pela humanidade, que é o amor de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor ágape, meu irmão, é o amor que nós temos por Deus e é o amor que Deus tem por nós. Se você já foi alcançado por esse amor, tome posse dele, guarde, nutra, porque ele também é um bem, é imaterial, mas é real, é invisível, mas é eterno, é imensurável, mas é algo que você e eu devemos usufruir para a glória de Deus. Existem outros bens imateriais, como a inteligência. Deus nos dotou, os seres humanos, com uma capacidade de nos comunicarmos por palavras. É algo que somente a nossa espécie consegue fazer. Pesquisas dizem que nós utilizamos cerca de 2 a 8% da nossa capacidade intelectual. Deus nos deu uma capacidade criativa, e isso, essa inteligência, essa capacidade de criar, essa mentalidade, também é um bem. E nós devemos tomar posse disso e devemos usufruir disso. A palavra de Deus, quando Deus cria o primeiro da nossa espécie, Adão e Eva, a palavra que Deus libera sobre eles é: vocês são uma bênção. E depois que Deus os abençoa, Deus dá uma diretriz, uma tarefa, e Deus diz que eles deveriam ser férteis. Ser fértil, meu irmão, vai muito além da capacidade hormonal de gerar filhos. Ser fértil significa ter a capacidade para criar coisas novas. Deus te deu essa capacidade, meu irmão, de criar coisas novas lá na sua casa, lá na sua empresa, no seu trabalho, na sua relação pessoal. Nós não vamos ser homens e mulheres que vão viver de mesmice. O Senhor que nos chamou para uma vida nova. A palavra do Senhor diz: assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos em novidade de vida. Que você usufrua dessa capacidade intelectual, que você usufrua desse bem imaterial para viver coisas novas na sua vida. Talvez até aqui tenha sido choro. A palavra do Senhor te encoraja dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O nosso Deus, que começa a mudar os ciclos, que começa a mudar as estações, Ele está aqui nessa noite para te dizer: existem bens que não são materiais, mas são valiosos, e eu quero que você tome posse deles. O amor, a inteligência, a vida, a saúde, meu irmão. Que coisa valiosa é a nossa saúde, é um bem imaterial, e muitas vezes nós somos até relapsos, negligentes com a nossa própria saúde. Que nesse ano de 2020 você usufrua, investindo também na sua saúde, para que aquilo que Deus deseja realizar lá no futuro, quando chegar o tempo, você esteja forte para viver os sonhos dele com toda a vitalidade, com toda a garra que Deus colocar no teu coração. São bens imateriais, mas são bens. De todos os bens imateriais que temos na vida, irmãos, existe um bem que é especialmente importante para nós cristãos. De todos esses bens imateriais que eu e você devemos tomar posse para usufruir, existe um que especialmente para a igreja é imprescindível. É um bem que, se nós não nos atentarmos para ele, não tomarmos posse dele, a nossa vida não tem avanço, não tem progresso. E o que Deus tem preparado para mim e para você, meu irmão, é uma vida sim de ascendência, é uma vida de crescimento, é uma vida de fé em fé, de glória em glória. Como a palavra de Deus diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O que Deus tem para nós é uma caminhada onde o dia de ontem seja até bom, mas o dia de hoje seja melhor, e o dia de amanhã infinitamente superior a tudo que a gente já viveu. Essa é a expectativa do Senhor. A promessa de Deus fala sobre isso. A Bíblia relata que aquilo que os nossos olhos não viram,
aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, e que nem subiu ou penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para nós, aqueles que o amam. Então o que Deus tem, meu irmão, é algo poderoso, mas para isso existe um bem imaterial que eu e você nesse ano precisamos tomar posse, e esse bem específico para a igreja, para os cristãos, chama-se promessa. A promessa de Deus, meu irmão, para mim e para a sua vida, ela é um bem valiosíssimo. A promessa de Deus para mim e para a sua vida, ela é algo que não apenas significa a vontade de Deus, mas é algo que dá um norte para as nossas vidas, é algo que nos dá uma direção, é algo que nos motiva e faz com que a vida possa ter um sentido, e um sentido na direção certa. O que Deus espera de nós, meu irmão, é que quando isso tudo aqui passar e os bens materiais não existirem mais, os bens imateriais estejam intocáveis dentro de cada um de nós, e nós possamos encontrar o nosso Senhor naquele grande dia, e Ele nos encontrar de pé, cheio dos dons e dos talentos que Ele colocou dentro de cada um de nós, e naquele grande dia Ele possa dizer: entrem, benditos do meu Pai, entrem no gozo do teu Senhor, porque vocês foram fiéis sobre o pouco, e eu sobre o muito vou colocar vocês. A promessa, meu irmão, é algo poderoso, mas existem formas de nós tomarmos posse da promessa. Se Deus já te fez uma promessa, Ele quer que você usufrua dela. Essa é a vontade de Deus. Quando Deus diz que você vai às nações, quando Deus diz que você será um empresário, quando Deus diz que você fará a faculdade, quando Deus diz que você passará no processo seletivo, quando Deus diz que você vai gerar filhos, quando Deus diz que você será um missionário, quando Deus fala, irmãos, Ele não apenas fala porque Ele quer nos motivar, não, Ele está falando primeiro para gerar fé no nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando Deus fala, Ele fala para gerar fé no nosso coração, mas Ele também faz a promessa para que nós possamos entender que lá no futuro a vontade de Deus é a promessa se cumprir. Mas para a promessa se cumprir, a promessa é um bem imaterial, e se ela é um bem, para ela se cumprir, eu preciso tomar posse. Eu tenho um jeito assim meio pentecostal de ser, e sempre que eu recebia uma promessa, uma palavra de Deus, eu primeiro chorava, porque eu queria muito receber uma palavra de Deus, uma profecia, algo que dissesse: olha, você vai ser tal coisa. E eu sempre ouvia na igreja dizer: você precisa tomar posse da promessa, você precisa tomar posse da palavra. E aí eu via as pessoas dando glória a Deus, e alguns chorando quando recebiam a palavra, e eu entendi, então, bom, tomar posse deve ser isso, é quando receber a palavra chorar. Tomar posse deve ser levantar a mão e dar glória a Deus. Tomar posse é dar aleluia, é dizer amém, eis-me aqui. E algumas promessas na minha vida ficaram travadas durante muito tempo, mesmo eu tendo dito: eis-me aqui. Mesmo eu tendo dito: eu aceito, eu quero isso aí. Tomar posse, meu irmão, de uma promessa de Deus vai muito além de levantar o braço quando você recebe a palavra. Tomar posse de uma promessa de Deus, meu irmão, vai muito além de dizer amém, de dizer eis-me aqui, ou de dar glória a Deus. Para tomar posse de uma promessa de Deus na minha e na sua vida, só existe uma maneira, ensinada por Jesus. Tudo que Deus te dá, meu irmão, Ele quer que permaneça contigo. Por isso a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Sobre o povo de Deus não vale encantamento, diz a palavra, porque o povo de Deus se levanta como leoa e como leão, e não se deita até vencer os seus inimigos, diz a palavra. Então o inimigo pode rondar, o inimigo pode arquitetar, mas se nós tomarmos posse da promessa, o inimigo não pode tirá-la de nós. Então agora o segredo está em como se toma posse de uma promessa. Não sei se você já se fez essa pergunta, mas isso acontecia muito comigo.
Quando Deus fazia uma promessa, Deus dava uma direção, Deus dava uma ordem, uma diretriz ao povo. E quando você tem uma promessa, meu irmão, você começa a ter uma vida de descanso. Quando você tem uma promessa de Deus, uma palavra de Deus para a sua vida, você começa a andar na direção daquela promessa, e você para de gastar energia com aquilo que não é necessário. Por isso é tão importante ter uma palavra de Deus. Por isso é tão importante saber qual é a promessa de Deus para a sua vida, porque a promessa é a visão, e a Bíblia diz que a visão fala de um fim. A visão, ela espera um tempo determinado, mas ela se apressa para o fim. Ainda que demore, espere, disse Abacuque, porque certamente ela virá e não tardará. A promessa de Deus para a sua vida, meu irmão, ela tem um tempo, ela vai se cumprir, mas ela só vai se cumprir se nós começarmos a tomar posse dela. Quando Deus te dá uma promessa, Ele está te dizendo: olha, lá no futuro você será assim. Quando Deus te dá uma promessa, Ele está te dizendo: olha, lá na frente a vida que você terá é essa. É como se Deus fosse no teu futuro, batesse uma foto e te entregasse hoje. E a promessa, meu irmão, é maravilhosa, porque o futuro de Deus é sempre muito melhor do que o nosso presente. Talvez hoje aqui você chegou debaixo de choro, de desgaste. Talvez você está aqui e os dias têm sido muito difíceis. E aí a promessa de Deus, quando vem, ela é completamente antagônica ao que a gente está vivendo. A promessa de Deus, ela precisa de muita fé para que a gente possa crer que é possível, porque a promessa de Deus, ela é sempre muito maior do que as nossas possibilidades humanas de realizações. Você está quebrado financeiramente e a promessa vem e diz: lá no futuro você vai ter para você e para outros. Você está chorando hoje porque está sozinho, e Deus diz: você será feliz mãe de filhos, como diz a palavra. Você hoje se sente o mais baixo dos homens, das mulheres, e Deus diz: olha, eu sou aquele que levanto do pó o necessitado e ergo do lixo o pobre, para fazê-lo assentar-se com os príncipes do meu povo. Que coisa grandiosa é quando uma promessa vem. A promessa te dá um destino, e aí você olha para o futuro e para de gastar energia com o que não precisa. Quando eu me converti, eu queria me entrosar com o povo da igreja. E aí eu tentei ser do louvor. E aí os irmãos não me receberam tão bem, a minha voz também não ajudava muito. E aí eu percebi que não tinha muita vibe do pessoal do louvor e decidi ser do teatro. E aí o povo do teatro era muito legal, mas eles eram muito esquisitos. E eles usavam umas roupas assim no figurino que eu digo: pá, não vai rolar. E aí eu pensei: bom, no louvor não deu, no teatro não deu. Jesus, onde é que eu vou ser bom aqui na igreja? Tem que ter um lugar que eu seja bom, Senhor. E aí me colocaram na escala do estacionamento. E aí, recém-convertido, eu saía ungindo os carros no estacionamento, era uma glória. Só que aí eu saía do posto que eu deveria estar, e os irmãos começavam a brigar comigo, dizendo: cara, onde é que tu estava? E aí eu pensei: bom, esse negócio de ficar orando pelos carros, eu acho que também não vai dar muito certo. E o tempo passou, irmãos, eu fiquei nessa de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que um dia, eu sempre ia para a igreja e dizia para a Grazi: Grazi, eu queria tanto receber uma palavra, eu queria tanto saber quem eu vou ser em Deus, eu queria tanto ouvir a voz de Deus para que eu pudesse caminhar na direção do que Deus quer, mas eu não sei, eu estou perdido. Enquanto você não tem uma promessa, enquanto você não sabe quem você será em Deus, você fica gastando energia para todo lado, até acertar o caminho, e não é isso que Deus quer. Deus quer te dar uma palavra clara e reta, para que você tenha um caminho claro e reto até a sua promessa. Um dia, Jesus passa na praia e encontra Pedro. E Pedro está ali lançando as redes com o seu irmão André. Era um dia normal, era um dia comum, era um dia como outro. E Pedro, ele já tinha uma cooperativa, ele já tinha outros barcos, ele já tinha redes, ele já era um empresário, um empreendedor.
E é muito possível que o sonho de Pedro, até esse dia, era comprar mais barcos, talvez empregar as pessoas da sua família ali na empresa, talvez comprar mais redes, ampliar o negócio. Ele já estava fazendo algo, e talvez o sonho dele estava relacionado com aquilo que ele já estava fazendo até o momento. E aí é interessante que então Jesus, o verbo vivo de Deus, chega na praia. Não era apenas uma palavra dita por alguém, era a própria palavra encarnada na praia, agora dando uma palavra para Pedro. Era agora o Deus na terra dando para Pedro uma promessa. E a promessa era a seguinte: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Incrível que até aquele momento ele estava sonhando com as coisas naturais, estava investindo no seu trabalho, trabalhando de maneira normal, até ali está tudo certo, até que a promessa de Deus chega. E quando a promessa de Deus chega, ele entende: bom, então eu não serei pescador, então eu não serei um empresário, então eu não serei alguém que vai empreender aqui, isso aqui foi só um estágio. E ele entende que não adianta mais gastar tempo naquela área, porque agora ele tem uma promessa, ele tem uma palavra sobre o futuro, e o futuro dele em Deus era pescar homens. Então imediatamente, diz a palavra, imediatamente significa ele para de perder tempo com aquilo que não tem a ver com o propósito, e ele se vira agora para Jesus e segue a Jesus, deixando as redes. Quem sabe até aqui, meu irmão, você está afatigado com muitas coisas como Marta, tentando fazer muitas coisas para sustentar a sua família, tentando fazer muitas coisas para fazer o seu ministério subir, tentando fazer muitas coisas para agradar as pessoas, e Deus hoje te trouxe aqui para te dar uma palavra. Ele quer mostrar para você quem você é nele. Em Cristo Jesus nós somos geração eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses somos nós. Então todo o resto, meu irmão, é um estágio. Pedro gastou muita energia até construir a empresa, porque ele não sabia o propósito, ele não tinha uma promessa, mas quando a promessa veio, imediatamente ele deixa tudo e começa a seguir na direção do seu propósito. Que nessa noite eu e você possamos encontrar, se você já sabe, que essa seja a noite de você ser encorajado a largar tudo. E quando eu digo largar tudo, meu irmão, não é sair por aí doido, deixar o emprego, não, largar tudo é no coração. Que nada no seu coração fique na frente da promessa de Deus para a sua vida, que o reino de Deus e a sua justiça sejam buscados em primeiro lugar, porque todas as outras coisas o Senhor vai te acrescentar. É interessante que Jesus diz: a partir de agora, eu farei de vocês pescadores de homens, e eles deixam, o texto diz que eles deixam a rede. Jesus estava convidando Pedro para pescar, ele disse: você agora vai pescar homens. Mas é interessante que Pedro, quando vem, não traz a rede. Aqui está um segredo, meu irmão, para aqueles que já receberam uma promessa de Deus. Se Deus já te convidou para o seguir, se você já está no ministério, se você já sabe o que fazer, Deus está te convidando a deixar as redes velhas para trás. Com Jesus tem um jeito novo de executar a tarefa. Talvez até aqui você fez do seu jeito, e talvez por isso o resultado não foi aquele que Deus te prometeu, mas hoje Ele está te convidando a dizer: Senhor, até aqui foi na força do meu braço, mas hoje eu estou deixando as redes velhas para te seguir. Tu vai me ensinar a pescar, as redes novas virão da tua mão. Meu irmão, é incrível receber uma rede nova de Jesus. É incrível receber o chamado do Senhor e receber dele a própria capacitação, diz a palavra. Quando Pedro recebe a promessa, ele tem um destino e ele anda agora fixamente nesse destino. Quando você tem uma promessa, você para de gastar energia. O dia que eu recebi a palavra foi incrível. Eu sempre quis uma palavra de Deus, sempre quis, ia para a igreja e pedia, e Deus nunca falava. Deus falava com o irmão da frente, o irmão de trás, o irmão do outro lado, mas comigo nunca. E aí um dia eu cheguei tarde do trabalho, era um culto de casais, a Grazi estava sozinha na igreja, e eu era professor de educação física, cheguei de agasalho, e
Eu pensei, bom, não vou nem entrar, né? Tá todo mundo arrumadinho. E aí eu pensei, bom, eu vou entrar assim, vou ficar lá no fundo, né? Ninguém vai me ver. E aí o corredor da igreja era no centro. E aí eu passei lá no fundo, gente, perto da mesa do som. E quando eu estou passando, o pastor que estava pregando naquela noite nunca esteve na igreja. E quando ele me viu, ele disse, ei, tu aí. E quando ele falou, ei, tu aí, eu pensei, não deve ser comigo. Hoje nem está valendo, eu não estava no culto. Deus não ia falar comigo assim. E aí ele disse, tu aí com mochila nas costas. Quando ele falou mochila nas costas, toda a igreja virou para trás para me ver. E eu fiquei olhando, pensando, meu Deus, é hoje? Porque a maneira de Deus falar, meu irmão, não tem um protocolo. Ele pode falar com você na rua, ele pode falar em casa, ele pode te acordar no meio da noite. Deus é Deus, ele fala onde ele quiser. O que nós precisamos é estar com o coração aberto. E naquele dia nós recebemos uma palavra, e a palavra era, os lugares que vocês foram com o esporte, não se comparam com os lugares que Deus vai levar vocês para pregar a palavra de Deus. A partir daquele momento, meu irmão, a minha carreira de técnico ficou em último plano. O meu sonho era ser da seleção brasileira de qualquer coisa. E eu tentei, irmãos, e quando eu consegui não tinha mais graça. Porque eu entendi que a promessa falava de um fim, e o fim de Deus para a minha vida era pregar a palavra de Deus. Que nessa noite você pare de gastar energia com aquilo que é secundário e foque todas as tuas forças naquilo que é prioridade. Jesus é a nossa prioridade. Quando você recebe a promessa, você tem uma direção. Agora, como tomar posse da promessa? Porque naquele dia eu entendi, é para lá que eu devo ir. Mas como fazer como Pedro fez, largar tudo e seguir a Jesus? Como é essa atitude de tomar posse de uma promessa? Só existe um jeito, meu irmão, de nós realmente tomarmos posse daquilo que Deus liberou sobre a nossa vida. Nessa noite Deus aqui está falando conosco sobre promessas, sobre futuro. Ele está aqui querendo encher o nosso coração de esperança, de coisas boas que vão acontecer. E para você e eu tomarmos posse disso tem um caminho. E o caminho chama-se entendimento. Você toma posse de uma palavra quando você entende a palavra. Você não toma posse quando você levanta a mão, você não toma posse quando diz amém, não. Você toma posse da promessa quando você entende a promessa. Certa vez Jesus estava com os seus discípulos, e Jesus começou a contar-lhes uma parábola, e Jesus começou a dizer, o semeador saiu a semear. E parte das sementes caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram a semente. Outra parte caiu em pedregais e logo nasceu, mas quando o sol saiu ela se secou porque não tinha profundidade, não tinha raiz em si mesma. Outra parte caiu entre espinhos e ela cresceu, mas os espinhos cresceram e afogaram aquela planta e ela não deu fruto. Mas uma outra parte caiu em boa terra, a qual deu 30, 60 e até 100 por um. Os discípulos começaram a perguntar, Senhor, o que significa essa parábola? E Jesus disse, se vocês ainda não compreendem essa parábola, se vocês não entendem essa parábola, como vocês vão entender as outras? Jesus estava dizendo, essa é a mais simples, a mais elementar, mas é a mais importante. Se vocês entenderem, algo poderoso vai acontecer na vida de vocês. E aí Jesus agora vai explicar a parábola, e ele começa dizendo, a semente que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas que recebem a palavra, recebem a promessa, escutam a promessa, recebem de Deus uma direção, mas não entendem. E aí vem o maligno e rouba a promessa. É Jesus quem está dizendo que existem coisas que Ele pode dar na nossa mão e o inimigo tirar das nossas mãos por falta de entendimento nosso. A falta de entendimento, meu irmão, deixa vulnerável o projeto de Deus na minha e na sua vida. Mas o entendimento protege, e aquilo que Deus te deu com o entendimento você toma posse, guarda no coração e o inimigo nunca vai tirar.
Jesus explicou dizendo: quer tomar posse de uma palavra, entenda essa palavra. Quer tomar posse de uma promessa, entenda essa promessa, e aí você vai tomar posse e vai viver ela plenamente. Toda promessa de Deus, meu irmão, ela está atrelada a pelo menos 3 pilares. Toda palavra que Deus liberar sobre a sua vida, ela vai estar sustentada por pelo menos 3 características básicas, que se nós entendermos, nós vamos viver coisas poderosas em Deus. A primeira delas é: toda palavra de Deus tem um conteúdo. Tudo que Deus fala tem um conteúdo, e sem entender o conteúdo não dá para usufruir, não dá para viver. Por isso existem coisas que Deus falou há muito tempo atrás e a gente diz: meu Deus, mas não se cumpre por quê? Há muito tempo atrás Deus deu uma palavra para mim e para a Grazi, dizendo que nós teríamos um filho, um neném. E aí nós nos alegramos, recém-casados, que bênção. Debaixo dessa palavra nós esperamos essa criança. Passou 1 ano, 2, 3, 4. Eu fiquei pensando: bom, Deus deve estar esperando a gente ter condições para criar, Deus deve estar esperando a gente ter. E aí quando nós estávamos lá pelo 5º, 6º ano de casamento, a criança não veio, e nós fomos fazer exames, e nós descobrimos que a Grazi tinha um problema grave, não poderia engravidar. Ela tinha uma má formação interna, o seu útero era ligado com o seu intestino, não poderia gerar uma criança. E aí o médico nos deu essa notícia. O laudo médico dizia: não tem jeito, meu filho. Mas a promessa me dizia: você vai ser pai. Quando eu recebi a promessa, eu me enchi de alegria lá atrás. Mas quando o laudo veio, eu me entristeci, dizendo: Deus, e agora? Em algum momento a promessa que você tem será provada, e essa promessa será provada e aprovada por Deus mediante a tua fé. Se levantou um gigante dizendo que você não vai passar, lembre-se do Deus que disse que você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se existe um laudo hoje sobre a sua vida dizendo você não pode, mas Deus já liberou uma palavra dizendo que iria fazer, então creia no que Deus falou, porque Deus é fiel para cumprir. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. A palavra do Senhor é provada, diz a Bíblia, e a palavra do Senhor é um escudo para aqueles que nele confiam. Perceba que a palavra de Deus é um escudo que nos protege, mas ela só é ativada, esse escudo só se levanta quando nós confiamos, e confiar é ter fé. Talvez, meu irmão, você está sendo tentado a retroceder, talvez você está sendo tentado a ser convencido que realmente não tem mais jeito. Meu irmão, a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai cumprir essa promessa, Ele vai cumprir, pode estar tardando, pode estar demorando, mas no tempo certo ela virá. Então, meu irmão, fique firme, olhando para o autor e consumador da tua fé, porque no final vai acontecer o que Deus te prometeu. O tempo passa, e um dia eu estava com um time no Rio Grande do Sul, num campeonato brasileiro, e a Grazi estava em casa em Itajaí. Era inverno. Por volta das 11 horas da noite, quando eu cheguei no hotel, ela me ligou. E ela ligou chorando, dizendo: Deus me curou. E eu perguntei: como, Grazi, como foi isso? E ela disse: eu entrei no quarto, e eu fechei a porta, e eu deitei na cama, e eu fui orar para dormir. E aí eu comecei a sentir o meu ventre aquecer. Eu comecei a sentir a minha barriga queimar. E ela falava e chorava aqui em Itajaí, e enquanto ela falava, o Espírito me convencia lá no Rio Grande do Sul, dizendo: sim, eu curei. Ela tinha uma série de exames para fazer, e ela disse: eu não vou mais fazer exames, eu estou curada. E eu falei: não, Grazi, você precisa fazer os exames para que nós possamos constatar e provar aquilo que Deus fez. E os exames eram invasivos, ela passava mal e foi fazendo os exames.
Até que chegou o último exame, com o médico que tinha dito: não tem jeito. E aí o médico fez o exame, em uma semana sairia o resultado, e de uma semana passou para 10 dias, para 15, para quase um mês. E então um dia o médico me liga, ele disse: Marlon, você está sentado? E eu falei: não. Nesse dia que ele ligou, eu estava com o celular dentro da bateira, eu estava pescando, eu tenho esse outro ministério, né, os irmãos sabem. E aí tocou o celular, e quando o celular tocou, eu olhei e era o médico. Eu digo: meu Deus, vai chegar um dia, meu irmão, que você vai precisar encarar a notícia. Vai chegar um dia que você vai ter que bater de frente com a tua limitação. Vai chegar um dia que você vai ficar de frente com o teu gigante, e nessa hora não vai na tua força, faça como Davi: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o médico disse: você está sentado? E eu falei: não, mas vou sentar. E aí eu sentei, e ele disse: eu não sei como te explicar, eu não sei como te dizer, não existe uma explicação na medicina, mas o fato é que a tua esposa não tem absolutamente mais nada. E isso aconteceu há cerca de 7 anos? 5 anos atrás. Agora, meu irmão, está tudo certo. Nós temos a promessa, Deus disse que nós vamos ser papai e mamãe, Deus curou, e passa-se 1 ano, 2, 3, 4, 5. Eu sempre orava ao Senhor dizendo: Senhor, eu não quero ser um pai velho. Essa parte ele não atendeu não, né? E aí um dia nós estávamos, no ano passado, fazendo um evento em Blumenau para crianças carentes. E eram centenas de crianças na praça. E nós passamos aquele dia com as crianças e pregando o amor de Deus, falando de Jesus. E eu me lembro que eu fiquei pensando: tem tantas crianças aqui, né, Senhor? A minha vida inteira eu dei aula, eu cuidei de tantas crianças. Eu fui pai de tantos atletas, Senhor. E um dia o Senhor disse que eu seria pai, mas no meu coração a promessa estava desfalecendo. E aí eu me lembrei do conteúdo da promessa. Deus disse: você será. E eu fui para casa naquele dia e não contei para a Grazi, a gente foi para casa. E aí ela disse: olha, tem algo estranho. Eu falei: estranho? Ela falou: é. Já era para ter acontecido, não aconteceu, então vamos fazer um teste. Quem está querendo ser pai e mãe aqui já deve ter passado por isso várias vezes, fazendo o teste, esperando aquele segundo risquinho abençoado que nunca vem. Tinha uma raiva daqueles testes. E naquele dia ela fez. E quando ela saiu chorando. E ela saiu chorando, e eu olhei para ela e eu tipo: não pode? Nunca aconteceu. E ela balançou a cabeça e disse: sim, nós estamos grávidos. E naquele dia, meu irmão, meu coração se encheu de fé. E eu me lembro que eu sentei no chão e comecei a chorar, e a minha palavra era: Senhor, Tu é fiel. Podem passar os céus e a terra, meu irmão, mas a palavra do Senhor sobre a sua vida jamais passará. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus vai fazer. A palavra de Deus na sua vida tem um conteúdo. Se você entender o que essa palavra está querendo dizer, meu irmão, descanse nela. Deus disse que você será um empresário, um missionário,
Deus disse que você vai às nações. Deus disse que você vai ministrar a palavra, que você vai tocar instrumentos. Deus disse. Não foi João, não foi Maria, não foi Pedro, irmão, foi Deus, o Rei da Glória, que falou. A palavra de Deus em Hebreus 1 vai dizer que Ele, Deus, criou o mundo pelo poder da sua palavra. Aquilo que é aparente, que nós podemos tocar, daquilo que não é aparente, diz a Bíblia, foi feito. O que é aparente é material, mas o que não é aparente é a palavra. É a promessa que você carrega, é a certeza do que Deus te deu. Guarda o conteúdo da promessa no teu coração. Se você entender o conteúdo, meu irmão, essa promessa não será roubada e você vai usufruir dela para a glória de Deus. O segundo aspecto da promessa, depois do conteúdo, é que toda promessa carrega consigo um lugar para que ela aconteça. Toda promessa, meu irmão, tem um lugar específico para acontecer. Por isso, às vezes, você está no tempo certo, fazendo a coisa certa, mas a promessa não se cumpre, porque às vezes é o lugar que não está certo. Jesus disse aos seus discípulos nesse texto que nós lemos, a promessa era: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder, então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão ser cheios de poder, então vocês vão tomar conta das nações. Mas o que Deus disse para eles era o conteúdo: vocês serão cheios do Espírito Santo. Você sabe qual é o conteúdo da sua promessa? Você sabe o que Deus te prometeu? Então, meu irmão, não pare de viver seguindo a Jesus até que o conteúdo aconteça. Não pare enquanto Deus não encheu o barco, se Ele prometeu encher. Não pare enquanto você não se formar, se Ele disse que você seria. Não desista do teu casamento. Ele falou que nós seríamos juntos até a eternidade, até que a morte nos separe. Então não largue, porque a promessa e o conteúdo dela tem a ver com a plenitude do que Deus quer fazer. Não pare pela metade, vamos até o fim, porque assim diz a palavra: aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida. O conteúdo era: vocês serão cheios do Espírito Santo. Mas existia um lugar para a promessa se cumprir. Nós precisamos entender isso, meu irmão. Tem coisas que vão acontecer em lugares específicos da tua vida. Tem promessas que vão acontecer e só vão acontecer se você estiver no lugar certo. Um dia Jesus estava andando na praia. E aí ele encontrou de novo Pedro. Pedro estava meio cabisbaixo, meio desanimado naquele dia, porque ele tinha pescado uma noite inteira, e ele não tinha conseguido pegar nada, diz a palavra. E aí Jesus entra no barco de Pedro, e quando Jesus entra, a atmosfera muda. Quando Jesus entra, a glória de Deus entra. Quando Jesus entra na casa, a atmosfera começa a mudar. Quando Jesus entra no casamento, o relacionamento começa a mudar. Jesus é luz, quando Ele entra, Ele clareia. Talvez você está em uma situação que você precisa de uma saída e parece que você não encontra a saída. Jesus hoje está te dizendo: se encha da minha presença, porque eu sou a luz do mundo. Quando tem luz, você encontra facilmente a saída. Essa porta vai se abrir e você vai passar por ela para a glória de Deus. Pedro estava ali na praia e o Rei da Glória entra no barco. Ah, meu irmão, o Rei da Glória já entrou na tua vida. O Rei da Glória já entrou na tua casa. Coisas poderosas acontecem onde Jesus está. E agora Jesus prega para a multidão. E agora Jesus, depois de pregar, Ele fala com Pedro. Ele dá uma promessa para Pedro. E a promessa é: Pedro, vai para o mar alto e lança as redes. A promessa era: Pedro, tu vai pegar muita coisa, Pedro.
Pedro, eu vou encher o teu barco. Esse era o conteúdo da promessa. Mas essa promessa tinha um lugar específico para se cumprir. Era o próprio Jesus falando, era o mesmo Pedro, ele tinha as redes, mas se ele lançasse no raso, não aconteceria. Porque quando Jesus está na praia, ele lança a palavra dizendo, é no mar alto. Se Jesus falou aonde é o lugar, meu irmão, vai para aquele lugar, porque vai dar certo para a glória de Deus. E aí então Pedro vai para o mar alto e se conecta com a promessa e com o lugar. Se você tiver a promessa e estiver no lugar certo, os céus se rasgam e você vai ter experiências sobrenaturais para a glória de Deus. Pedro lança as redes, e o texto diz que ele lança a rede sobre a palavra. Existe um lugar específico para a promessa de Deus se cumprir na minha e na sua vida. E esse lugar às vezes não é regional, não é geográfico, esse lugar é espiritual. Esse lugar onde a palavra se cumpre é sobre a própria palavra. Você tem uma promessa, você tem uma palavra do Senhor, você tem um objetivo de Deus que Ele colocou aí dentro do teu coração. Meu irmão, fique firme na palavra, faça como o salmista declarou. O salmista disse que ele firmou seus pés sobre a rocha. Quando nós estamos na rocha, nós estamos sobre a palavra, e naquele lugar é o lugar onde a promessa se cumpre. Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Você que está aqui e precisa abrir o teu negócio próprio, Deus vai te mostrar o lugar exato. Deus vai te mostrar aonde é a porta, e você vai entrar naquele ambiente e você vai reconhecer, esse é o lugar da minha promessa. Você que precisa fazer uma faculdade, Deus vai mostrar para você qual é o curso. Você não vai na onda, você vai debaixo do propósito, e no final você vai ser bem sucedido para a glória de Deus. A promessa está atrelada ao conteúdo e ao lugar. Eu creio que hoje nós estamos no lugar certo para viver as promessas de Deus. Eu creio que nessa noite você está no ambiente certo para viver os sonhos do Senhor. E por último, a promessa tem a ver com o conteúdo dela, entender o conteúdo, tem a ver com o lugar, e a promessa também tem a ver com o tempo. Talvez a parte mais difícil para viver a promessa do Senhor é aguardar o tempo. Talvez a nossa maior dificuldade é acalmar o nosso coração e continuar crendo enquanto o tempo passa. A Bíblia diz, meu irmão, que o tempo da promessa ele serve para algumas coisas. A palavra de Deus diz que o filho, nós somos filhos, amém? Amém? A Bíblia diz que o filho, enquanto ele ainda é menino, apesar dele ser dono de tudo, ele nada difere de um escravo, porque ele fica sob o cuidado de tutores e cuidadores, até que ele chegue à idade determinada pelo pai. Tem coisa que ainda não aconteceu, porque Deus está esperando eu e você crescermos para tomar posse. Tem coisas que ainda não se abriram, porque Deus está esperando o meu e o seu crescimento intelectual, espiritual, emocional. E quando isso acontecer, o Pai vai olhar lá de cima e dizer, pronto, chegou a hora, o tempo chegou, o lugar está certo, a promessa está aí, as portas se abrem e a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Talvez no meio dessa luta você está sendo tentado a largar a promessa. Talvez no meio dessa dificuldade você está como eu estive durante muitos anos. Olhava para todo mundo e dizia, pois é, né? Acho que comigo não vai rolar não. Talvez a gente vai adotar, né? Às vezes a nossa mente vai nos influenciar para que a gente ajude Deus. A maior ajuda que a gente pode dar para Deus é ficar no lugar de obediência. Talvez você precisa disso, de paciência. O salmista declarou no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor.
Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos e pôs um novo cântico em minha boca, e muitos o verão e crerão e confiarão no Senhor. Esse tempo de espera está amadurecendo a sua vida. Esse tempo de espera está habilitando você para entrar no lugar da promessa, porque quando nós estivermos maduros, Ele vai nos entregar e nós não desperdiçaremos, e isso será para a glória dEle. Vencer o tempo é necessário paciência, é necessário fé. O tempo, meu irmão, às vezes ele nos angustia e nos deixa ansiosa. Durante muito tempo eu carreguei essa ansiedade dentro de mim. A minha ansiedade é que eu queria viver logo os sonhos de Deus. Eu queria ir logo porque Deus disse que eu iria, mas eu via todo mundo indo e parecia que a minha passagem nunca chegava. Um dia Deus disse ao profeta: desce à casa do oleiro, e lá eu vou falar contigo. E ele desce, naquele lugar ele vê o oleiro tocando a roda, um barro sobre a roda, e o oleiro tocava a roda, e aquele barro girava na roda, e o oleiro ia fazendo o barro. Eu e você somos esse barro na mesa do oleiro, na mão do grande oleiro Jesus Cristo. Enquanto o barro está na roda, algo interessante acontece, porque o oleiro toca a roda e aquele barro começa a girar. É aquele momento que você está na mesa do oleiro e você está vendo tudo que acontece à sua volta. Aquele está indo, o outro está indo, o outro está indo, aquele está prosperando, a porta se abriu para o outro, todo mundo está indo, e você está fixo vendo tudo acontecer à sua volta, e dá uma vontade de sair da mesa para ir também. Deixa eu te dizer, meu irmão, o oleiro está aperfeiçoando a obra na sua vida. Ele está colocando as suas digitais em você, Ele está dando a forma perfeita. Você está vendo todo mundo ir, mas vai chegar o tempo que Ele vai te encher para a glória dEle, e você também irá. O sonho de Jesus é simplesmente que a gente creia nele. Nós não precisamos ser melhor do que ninguém, apenas crer em Jesus. Eu louvo a Deus porque você veio hoje, porque eu creio que promessas serão destravadas hoje para a glória de Deus, que nós vamos tomar posse de coisas que estão travadas para a glória de Deus, que pela fé você vai começar a ser aquele homem que Deus disse: sejam férteis. Além da capacidade de gerar, além da capacidade de procriar, ser fértil é ser criativo. Você terá novas ideias que vão mudar a tua história. Nós vamos nos multiplicar. Multiplicar significa fazer com que a unidade que você já tem, ela comece agora a existir em porções diferenciadas. Você já tem uma porção, Deus quer dobrar isso. Você já tem algo nas suas mãos e Deus quer fazer isso ser multiplicado. Coloque nessa noite na mão dEle e diga: Senhor, eu quero viver a tua promessa. Senhor Jesus, a minha oração nessa noite é que tu ajude irmãos e irmãs a perseverar no tempo da promessa. Aqueles que estão no deserto, Senhor, que sejam agora encharcados pela tua chuva. Assim como o profeta orou e durante 3 anos e meio não choveu, mas ele dobrou os seus joelhos e orou, e a chuva foi gerada. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, disse o profeta. A sua saída sobre a alva, como nós, ela virá, ela é certa. Ela virá sobre nós como a chuva seródia que rega toda a terra. As sementes do Senhor são as promessas do Senhor, e essas promessas vão regar hoje, porque Deus vai derramar chuva. Jesus, traz à tona promessas antigas, Jesus. Faz esse homem que estava desistindo voltar a crer, porque tu és fiel.
Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele Jesus que um dia passou na praia e disse: Pedro, a partir de hoje você será pescador de homens. 3 anos se passaram, Pedro seguindo a Jesus. 3 anos e você não vê ninguém aceitando ao Senhor. 3 anos andando, aprendendo. 3 anos sendo experimentado, sendo forjado. 3 anos. Mas então chegou o dia desse texto que nós lemos, Jesus dizendo a eles no monte: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto Jesus falava, Jesus começou a ser elevado aos céus. Aqueles homens olhavam para Jesus e começaram a ver Jesus subindo para a glória. O texto diz que nuvens cobriram Jesus e anjos vieram e se colocaram ao lado daqueles homens. E os anjos disseram: porque vocês estão olhando para o alto, esse Jesus que subiu, vocês um dia o verão descer. Ele estava dizendo: vocês já receberam a promessa, agora vivam debaixo dessa promessa. Chega de ficar olhando para o vento, chega de ficar olhando para as nuvens, chega de ficar esperando algo acontecer. Já aconteceu, eu e você temos a promessa e a promessa basta. Aleluia. Se coloque de pé se você pode.